Pessoal, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre crenças, que é o tema do vídeo de hoje, eu queria te lembrar de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e também vou deixar para vocês o meu Instagram aqui na tela e na descrição do vídeo para vocês me seguirem. Se você já ouviu falar sobre crenças, você deve saber que é um assunto bastante complexo, na verdade, e com esse vídeo eu quero passar para vocês o que eu acho que é o básico, assim, que eu acho que todo mundo deveria saber. Eu adoro fazer esses vídeos, né, porque são sempre coisas que, de fato, depois que eu aprendi, mudaram muito a minha vida, a forma como eu vejo a vida, pra melhor, né, com certeza, e que eu acho muito importante. E eu já vou começar esse vídeo te falando que não importa a sua religião, não importa o lugar onde você vive, por quem você foi criado, né, o meio em que você está, nenhuma circunstância literalmente importa, mas o fato é que as suas crenças comandam a sua vida. E eu ia deixar para falar isso para vocês mais no meio do vídeo, né, depois que eu fosse explicar algumas coisinhas antes, mas eu achei importante já de primeira mandar essa informação para vocês, porque foi o que me fez realmente querer entender melhor, afinal de contas, o que são as crenças, como elas se formam, né, onde que elas estão, tem como mudar, não tem como mudar, é só coisa ruim, tipo assim, é para desmistificar mesmo, porque infelizmente a gente não tem muito acesso a isso geralmente, né, eu acho que se você tá aqui vendo esse vídeo é porque você quer entender, você quer saber, então vamos lá. A primeira coisa, então, é o que são as crenças, né? As crenças, gente, elas são uma aceitação da mente de que algo é verdadeiro ou real. São convicções que mudam a forma como cada ser enxerga o mundo. E a partir daqui a gente começa a entender que se as crenças elas são na nossa mente uma aceitação de que algo é verdadeiro ou real, então quer dizer que esse algo não necessariamente ele é uma verdade absoluta, ele não necessariamente vai ser válido para todas as pessoas, né? É por isso que são crenças, porque são coisas em que a gente acredita, mas que é uma convicção individual. Entendendo isso, a gente também já consegue compreender que as coisas que aconteceram ou acontecem na sua vida, elas estão validando as crenças que você tem, e não o contrário. Eu vou explicar isso mais adiante, mas muitas pessoas acham que elas acreditam em determinadas coisas porque elas tiveram alguma experiência, ouviram alguma coisa que faz com que elas acreditem, afinal de contas elas viram, elas tiveram experiência, mas na verdade é uma coisa assim que é muito importante que todo mundo compreenda de que as coisas elas não acontecem de fora para dentro. Eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos aqui para vocês, né? É sempre de dentro para fora. Não é você viu, sei lá, criou a tua crença e agora ela tá acontecendo, tipo assim, não é desse jeito que acontece, é o contrário. É porque você tem essa crença que determinada coisa acontece na tua vida. Porque a crença tem essa tendência de estar sempre se validando, né? Que eu vou explicar direitinho pra vocês aqui durante o vídeo. O que muita gente não sabe é que nem toda crença é ruim. Geralmente quando a gente ouve falar de crenças, pelo menos eu vejo isso mais recentemente, é sempre de crenças limitantes, como se elas fossem todas limitantes, todas fossem ruins. E na verdade não, uma boa parte das nossas crenças, da maioria das pessoas, são crenças potencializadoras, né? Então elas podem ser limitantes ou potencializadoras para cada indivíduo. Então, gente, na verdade, não existe uma crença certa ou errada. Existe aquela crença que te impulsiona, que te ajuda, te faz estar mais perto da tua melhor versão e te faz bem. E existem aquelas crenças que nos atrasam, que nos limitam, nos puxam para baixo, nos levam para mais longe da nossa melhor versão e não nos fazem bem, que seriam as crenças limitantes. Mas, de qualquer forma, outras coisas que precisam ficar claras sobre o assunto é que, apesar da palavra crença parecer algo tão intrínseco, e mesmo sendo, ainda assim elas podem ser mudadas, elas podem ser alteradas, né? As crenças, elas são mutáveis, tanto propositalmente, né? Se você de fato querer mudar uma crença, você tomou consciência, quer mudar uma crença porque você tá vendo que ela tá te limitando e não te ajudando, né? Não te potencializando. Assim como também, às vezes, por hora, é uma crença limitante, mas depois ela pode se tornar potencializadora para você. E mesmo o contrário, às vezes uma crença no momento da tua vida ela é potencializadora, e em outro ela vai, na verdade, se tornar limitante. Então é algo assim que pouca gente também entende, né? E na verdade funciona dessa maneira. As crenças elas são mutáveis. E onde, afinal de contas, estão as nossas crenças, né?
Na nossa mente, para caso você não saiba, existe uma parte que a gente chama de consciente e a parte que seria subconsciente ou inconsciente. Existem os dois termos, mas ambos se referem à mesma parte do cérebro. E as nossas crenças, a maioria delas, estão localizadas no subconsciente, que é essa parte mais submersa, mais difícil da gente acessar do nosso cérebro. E na parte consciente é aquela parte que a gente raciocina, que a gente faz escolhas, né? A gente tem esse pensamento que é a maior parte do tempo onde a gente está, na verdade, conscientemente vivendo a nossa vida. E em minoria também contém crenças, né? Que são crenças que a gente tem consciência, geralmente quando a gente traz do subconsciente para a consciência, digamos assim, ou elas também podem ser formadas a partir da consciência, que é quando você propositalmente quer formar uma crença, ressignificar alguma crença, então é como se elas ficassem ali, né? Você tá consciente dela ao mesmo tempo que ela também faz parte do teu inconsciente. Então, como essas crenças são formadas, né? Existem essa parte que eu acho que é mais complexa, na verdade, porque tem várias formas da gente analisar isso. Não é só o que eu tô falando aqui pra vocês, tem muito mais. Se você quiser estudar mais profundamente sobre cada aspecto, cada nível, tem bastante coisa e eu acho que é bem interessante. Mas o que eu vou falar aqui pra vocês, como eu comentei antes, é realmente o básico, que é o que eu acho que vai ficar de mais fácil compreensão, até porque eu também tô aprendendo além disso ainda, né? Então, vamos lá. Bom, talvez isso seja uma novidade para você, talvez você já tenha alguma ideia sobre, mas as nossas crenças elas são formadas desde a concepção na barriga da mãe. Desde esse período até mais ou menos uns 7 anos de idade, tem alguns estudiosos que falam que são 5 até os 5, outros até os 12 anos, mas é basicamente esse meio termo, né, que é em média até os 7 anos de idade. Que é o momento, né, em que o bebê, a criança, estão mais propensos a acreditar em tudo o que eles veem e escutam. Isso acontece porque a criança, nesse período, ela ainda está desenvolvendo a consciência dela. Então, todas as informações que ela capta nesse período da vida, praticamente todas elas vão ficar internalizadas ali um tempo, né? As crenças, elas já são formadas e através do meio em que ela vive, como eu disse pra vocês, é tudo que vê e escuta. É por isso que é tão fácil a gente enganar as crianças, a gente contar histórias fictícias, elas acreditarem, porque é o momento da vida delas em que o cérebro, a mente, ela ainda tá acontecendo, né? É um processo, então é por isso. E uma coisa que acontece muito com a maioria das pessoas é que depois de adulto não tomaram consciência dessas crenças que foram geradas na infância e vivem validando elas até hoje, né? O que é bem interessante, porque dependendo da tua criação, dependendo das experiências que você teve quando era bebê, quando era criança, né? Imagina, desde a barriga da mãe, então todos os sentimentos da mãe, né? Tudo passado pelo cordão umbilical, isso é um fato real, né? Então é muito interessante a gente perceber isso. Por isso a gente muitas vezes repete comportamentos da família, dos pais, né, do meio que a gente viveu e, na verdade, isso pode ser mudado, né, isso muitas pessoas, que nem eu falei, não sabem disso, essas crenças, esse modo de pensamento, né, eles podem ser mudados, se eles estão sendo mais limitantes do que potencializadores para você, né, é interessante pensar nisso. E também, além desse meio, digamos assim, que as crenças elas são geradas, também nós temos as crenças a nível histórico, coletivo e genético. As crenças genéticas são aquelas que estão no nosso DNA, que vieram passando de geração em geração até a gente. As crenças a nível histórico são aquelas crenças ancestrais, né, que vieram dos nossos ancestrais. Então, por exemplo, a gente nota mais fortemente isso dos grupos de alemães e italianos, que sofreram muito no passado, né, com todas as questões históricas de guerra e tudo mais. Muitos migraram aqui para o Brasil, enfim, tem toda essa questão e nem faz tanto tempo assim, se a gente parar para pensar. Pessoas que têm descendência italiana, alemã ou de ambas, enfim, têm tendência, né, a ter crenças desses povos dessa época. E essas crenças, elas podem ser limitantes ou potencializadoras, né? Esperança e fé, por exemplo, são crenças potencializadoras. Agora, a crença de que a gente precisa lutar para conseguir as coisas, que somente através do trabalho, da luta, do esforço, que a gente vai conquistar, né, as coisas que a gente quer na vida, já seria um exemplo de uma crença limitante que provavelmente, se você tem alguma descendência de um desses grupos, que nem eu citei, é lógico que existem
vários outros, né, gente? Mas é que foram os mais... que a gente percebe mais nitidamente por conta dessa história mesmo. Pode ser que se você tem essa crença, ela tem essa origem ancestral. E é até engraçado, uma coisa que eu percebo, assim, que tem até algumas pessoas que têm mania, né, de falar assim, então vamos à luta, vamos lutar mais um dia. E a gente fala como se fosse uma coisa super comum, e na verdade é uma crença que provavelmente veio dessa época, né? Porque aquelas pessoas naquela época tiveram que lutar, né? Então, só que a gente continuou levando isso para hoje em dia, mesmo não fazendo nenhum sentido muitas vezes, né? E se faz é porque tá validando a crença. Então, isso é bem interessante de analisar, assim, de observar. Já as crenças de nível coletivo são aquelas que geralmente a gente escuta, a gente passa ouvindo, por exemplo, ditados populares a vida toda e a nossa mente aceita alguns como verdade. Isso acontece bastante também. Existem esses outros níveis de crenças, né? Existem além deles também, mas eu acho que o básico pra gente começar a entender são esses aí. De todas essas maneiras, dentro da gente é gerado esse sistema de crenças que se chama, né? Que todos os seres humanos da face da Terra têm. Em qualquer época da existência humana, né? Daqui pra frente, daqui pra trás, todos nós temos crenças. É preciso que a gente aceite isso para que a gente, né, consiga evoluir como pessoas, não é mesmo? Para a gente conseguir observar as crenças limitantes, de repente perceber potencializadoras, ou quando isso tudo se transforma também, é importante que a gente tenha essa consciência. Bom, e agora eu vou explicar para vocês aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, de que as crenças que comandam a nossa vida, né? As nossas crenças que comandam a nossa vida. Como que isso acontece, né? Eu até comentei durante o vídeo que a tendência da crença é sempre se validar. Então, é sempre tudo de dentro para fora e não de fora para dentro. A mudança primeiro acontece aqui para depois acontecer aqui fora na nossa realidade. E para muitos isso pode ser novo, outros talvez já tenham ouvido falar disso, mas tem um sistema, gente, muito simples, né? Eu até falo assim que você pode analisar esse fato e encontrar vários meios para chegar a ele, né? Para chegar no fato da criação da realidade. Mas tem um sistema super simples para a gente conseguir compreender melhor como isso funciona. E se você não fizer sentido ainda o que eu tô falando, faz o teste, experiencia e vê se não é assim mesmo que acontece. A gente tem um pensamento, né? Uma crença. Esse pensamento ele gera um sentimento, uma emoção. E a partir dessa emoção a gente vai tomar alguma atitude, a gente vai agir e a partir dessa nossa ação vai gerar um resultado. Então vejam como é importante de fato a gente ter consciência dos nossos pensamentos, das nossas crenças, né? Porque elas estão sempre se validando através desse sistema. E é realmente importante que a gente tenha consciência das crenças limitantes, é por isso que é muito falado delas, porque elas nas quais a gente tem que mexer, que a gente tem que ter consciência, né? E ressignificar. Porque, gente, pensem que a gente não veio nesse mundo para viver na escassez, para viver no medo, para viver na tristeza, para sermos infelizes. A gente veio aqui para ser feliz, para viver na abundância, na alegria, com as coisas que a gente realmente quer na nossa vida. Então, é por isso que também essas crenças, elas são muito importantes de serem olhadas. E como a gente pode fazer, então, afinal de contas, para tomar consciência das nossas crenças, né? Para caso elas sejam limitantes, a gente possa mudar elas. Como é que faz isso? Então, gente, existem vários meios, né? Mas eu vou explicar para vocês o processo primeiro, que é o seguinte. Primeiro a gente tem que ter consciência da crença. Depois que você teve consciência da crença, você vai aceitar ela, pois lembre-se que tudo aquilo que resiste, persiste. E essa é uma parte que muitas vezes a gente sem querer pula, né? E a mais importante, eu diria, além de ter a consciência da crença, é você aceitar, abraçar isso, né? E aí depois que você tomou consciência da crença que você tem, que você aceitou ela, é o momento em que você vai ressignificar. Você vai dar outro significado para a mesma coisa. Por exemplo, se você descobriu que você tem a crença de que dinheiro é sujo, de que quem tem muito dinheiro são pessoas ruins, né? Você vai pensar na polaridade contrária, de que dinheiro é uma coisa boa, de quem faz o dinheiro ser bom é quem tá usando ele. É mais ou menos por esse processo. E aí tem os meios nos quais a gente pode fazer isso. Eu tenho para vocês aqui mais ou menos 3 deles, mas saibam que isso... Existem inúmeras formas através de meditações, de repetição, enfim, várias outras maneiras, mas são as que eu utilizo, que eu vou compartilhar aqui com vocês para tomar consciência das minhas crenças e ressignificar elas quando necessário. Tem um meio que eu gosto bastante de fazer, que você pode fazer sozinho, que é basicamente assim, você vai escolher uma área da sua vida, você pode fazer isso com outras também, né?
mas uma de cada vez. Você vai pegar essa área da tua vida que você percebe que tá com mais dificuldade, que você imagina que provavelmente tem crenças limitantes, né, sobre ela. Pode ser relacionamentos, área financeira, área familiar, enfim, qualquer outra profissional, é que você achar que vai ser mais, que vai fazer mais sentido para você nesse momento. E você vai fechar os seus olhos, você vai se concentrar em você, você vai pensar nessa área da tua vida, né? Então, área financeira ou relacionamento e tal. E você vai se perguntar o que você sente quando você pensa nisso. Então, dinheiro, eu fechei o olho e me concentrei. O que eu sinto quando eu penso em dinheiro? Eu sinto medo, eu sinto escassez, eu sinto ansiedade, ou eu sinto alegria, eu sinto gratidão, eu sinto abundância. Relacionamento, a mesma coisa. Eu sinto incômodo, eu sinto atraso, eu sinto ansiedade, ou eu sinto muita alegria, enfim. Você vai fazer a sua análise com a área da vida que você escolheu. Utilizando essa técnica vai ficar mais fácil depois para você descobrir, afinal de contas, quais são as crenças que você tem. Porque você está usando o caminho dos sentimentos, que é um grande salto para você chegar de fato nos teus pensamentos, nas tuas crenças. E quando eu descubro mais assim sozinha essas crenças, né, depois que eu tomei consciência, que eu aceitei, para ressignificar elas eu gosto de usar a repetição, né, que a gente sabe que a mãe da aprendizagem é a repetição, que é um meio bem simples e fácil, de fato, do nosso cérebro mudar as informações que estão lá dentro dele. Então você vai repetir a frase, né, a crença contrária que você quer que integre dentro de você. E lembre-se, não existe certo ou errado, existe aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem, aquilo que te limita e aquilo que te potencializa. É dessa forma que a gente tem que pensar. E os outros dois meios que eu utilizo, que eu gosto bastante também, é através da terapia e também de uma técnica chamada Theta Healing, que pouca gente conhece, mas ela é uma das mais fáceis e rápidas, assim, da gente fazer esse processo de tomar consciência da crença, aceitar e ressignificar. E que, como o próprio nome já diz, é uma cura feita num estado de onda cerebral teta, que é onde fica super mais fácil para a gente acessar o inconsciente. Como eu pretendo fazer um vídeo somente falando do Theta Healing, eu só vou deixar essa informação para vocês mesmo, né? Essa outra possibilidade da gente fazer esse processinho. Mas é basicamente isso, com a técnica do Theta Healing, ele busca aquilo que está te tirando potência e ressignifica, né? Tudo com autorização, com cuidado, enfim. Bom, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que complementa bastante tudo que eu falei aqui pra vocês. A importância da gente olhar para as crenças, a gente ter consciência delas, né? Enfim, esse conhecimento que eu passei no vídeo é que a mente colapsa aquilo que ela acredita como verdade. E eu acho que é bem isso, a gente tem que sempre estar lembrando disso, de que a gente veio aqui para ser feliz, para ter as coisas que a gente quer ter, viver a realidade que a gente quer viver. E é por isso que eu gosto tanto dessa frase e também de aprender sobre as crenças. Bom, eu vou recomendar um livro para vocês que eu ainda estou lendo, eu tô na metade dele, que é o livro Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, né? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre, de fato, a mente subconsciente, as crenças, esse livro fala bastante disso, ele é incrível, me ajudou bastante para conseguir também conteúdos aqui para esse vídeo. Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial à minha Theta Healer, a Andressa Toassi, eu vou deixar o Insta dela para vocês aqui, porque ela me ajudou bastante com o conteúdo aqui pro vídeo, para saber se realmente é isso ou não, enfim, me trouxe bastante luz, né? E também foi com quem eu tive essas experiências do Theta Healing e eu percebi que realmente é uma técnica maravilhosa, que faz todo sentido, né, com isso que eu falei para vocês no vídeo sobre as crenças. Então, fica o meu agradecimento aqui e a recomendação do livro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Compartilhem com quem vocês acham que vão gostar de assistir também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso. Ativa o sininho das notificações e me segue lá no Instagram também, que eu tô postando bastante coisinhas por lá. E se puder deixar uma sugestão, um comentário, algum insight que você teve, alguma coisa, saibam que eu amo ler os comentários de vocês. E não esqueçam do like, que ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mas então é isso, gente. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Peço desculpas pela luz novamente aqui, que o sol interferiu, mas tá tudo bem, né? Eu vou arranjar um jeito ainda de lidar com isso. Eu percebi que não é o horário, tá? Porque eu gravei esse vídeo na mesma hora que eu gravei os outros, mas esse aqui teve 1 hora de gravação, né? Então talvez tenha a ver. Enfim, beijo!